Você de casa, participe conosco, 3254-1079. Responda a nossa pergunta. Você acha que o casal deve compartilhar em família suas finanças? Eles devem haver essa comunicação? Qual é a sua opinião? Marco Aurélio está aqui conosco. Temos mais participações, Marco Aurélio? Rafael, temos sim. A Doralice, ela enviou, a resposta dela é sim, né? Sobre a pergunta de hoje. Você acha que a vida financeira deve ser discutida em família? E assim, eu vou melhorar um pouco aqui a pergunta dela. O que ela quer saber é o seguinte: se existe alguma discordância entre o casal, o que a gente deve fazer? Pois não? Desculpa, Marco Aurélio. Se existe uma discordância entre o casal nessa comunicação, o que a gente deve fazer? Qual a opinião de você, Zé Mário? Conversa. Conversa. Tem que forçar a conversa. Não. Isso aí é a base de tudo. Tem que haver um entendimento, tem que se colocar na mesa que os interesses tendem a ser comuns. Se eu, por exemplo, tenho um tipo de visão para daqui 5 anos e a minha esposa tem outra, nós vamos ter que chegar num denominador comum. Isso. Não se pode impor. Né? Então, quando chega nesse ponto, é hora de dar aquela parada, aquele break, vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo. Estamos saindo do rumo e é bom que quando se identifica isso, que seja bem no começo e que se tome as providências cabíveis, porque quanto mais tempo demandar, mais difícil fica. Luciano e Vera. Me conta, Luciano. Você conta tudo pra Vera, vai gastar, conversa com ela. Como é que funciona na casa de vocês? A Vera conta tudo, quando chega lá o cartão, você tem um monte de surpresa. Bom, o começo chama começo, né? É mais complicado. Eu vim de uma família poupadora, a Vera nem tanto. Então essas divergências, essas coisas, no começo do casamento a gente não conversava muito não. Eu falava assim para ela: meu bem, eu estou pensando, talvez a gente pudesse fazer um investimento assim e tal. Aí ela falava assim para mim: não, vamos pensar e tal. No outro dia eu chegava para ela e falava assim: ó, tá feito. Comprei. Então isso aí, assim, graças a Deus que não trouxe tantos transtornos. Mas é uma coisa que hoje, depois de 13 anos, eu falo para a Vera uma coisa bem simples. Entre ter razão e ser feliz, eu prefiro ser feliz. Então a gente para, a gente conversa mais. Essa semana a gente estava conversando sobre a troca de um carro. Pegar um carro mais novo. Então assim, a gente começou a analisar, nós ainda estamos conversando. Sem pressa, sem atropelo. Eu não quero me endividar, a Vera também não. Então hoje as coisas estão bem mais calmas, bem mais tranquilas. A gente tem aprendido, né, nesses 13 anos de casado, na Igreja Fonte da Vida, ali com os seminários de família, os cursos, né, sobre família, a gente foi aprendendo que, né, temos que olhar o que é melhor para a família, não às vezes o que é melhor para mim ou para ele. E a gente trouxe isso para os filhos também. Né? Nós estamos agora, né, a psicóloga falou mês de julho, de férias, e nossa filha faz aniversário em julho. Então, aí ela vai, mamãe, eu quero fazer aniversário, eu quero viajar, né? Meu filho Pedro Paulo também tem algumas necessidades, então a gente tem conversado com eles. Olha, tudo não dá, né? Porque a gente tem que... Mas assim, a gente precisou primeiro aprender, e esse aprendizado foi árduo, né? Tinha até um amigo nosso que brincava, né? Falava assim, não, antes de casar precisa pedir o Serasa, né? Para não ter surpresa depois. Mas é muito dolorido isso no casamento. Quanto mais você adia uma conversa, mais dolorido é, mais problemas vão surgindo para toda a família. Né? Essa é a experiência que a gente... Eu acho que o ponto principal é que são duas pessoas de duas culturas diferentes que se casam. Aí até você engrenar o passo, para você dar a passada junto, isso demanda tempo. Isso vem muito com diálogo, né? Não tem como. Se não houver diálogo mesmo, não tem jeito. Ele, só pegando um gancho aqui do Luciano, ele falou que da família, né? Da família que você veio, da Vera também, a influência da família de origem pode interferir nessa relação do casal? Muito. Pode? Muito. Hoje com essa precocidade que nós vemos na sociedade, inclusive os relacionamentos ditos sérios, né, estão cada vez mais precoces. Na própria adolescência, já tem gente morando junto, casando, né? E o grande baque que nós notamos é que, na maioria das vezes, essas pessoas carregam
de casa um sentimento de que podem continuar usufruindo da mesma condição que os pais proporcionaram. Isso. E isso, na maioria das vezes, não acontece. Então, é preciso que se entenda que quando se vai assumir um compromisso dessa magnitude, muita coisa muda, muita coisa vai ficar para trás. E esse é um recado mais para os jovens que estão nos assistindo. Papai e mamãe estão lá, mas seguramente eles não vão conseguir continuar lhe dando as condições econômico-financeiras que você teve até o momento em que resolveu sair de casa e se relacionar mais seriamente com alguém. E é interessante, complementando, né, a sua questão, é que muitas vezes do meu consultório, outro dia eu tive um caso assim, né, a mulher era mais rica, né, tinha uma condição mais favorável e ele não. E ela estava se esquecendo de que ela estava casando também com a condição econômica do marido. Ela resolveu trocar de carro, né? Você estava dizendo aí que vocês estavam pensando em trocar de carro, resolveu trocar de carro. O marido disse, eu não tenho condições, eu posso comprar um carro no valor X. Ela disse, meu pai complementa. Aí ele disse, já estou me sentindo traído, eu vou entrar naquele carro, vou estar sentindo que eu estou sentando em cima do seu pai. Conclusão, eu tive que chamar o casal, né? E além de tudo, o pai da moça. Né? É interessante, hoje eu faço terapia com sogro e sogra, sogro e sogra. Às vezes a gente está sentado em 6 pessoas. Por quê? Porque às vezes o pai, ele não consegue perceber que o papel dele terminou ali, em parte, né? Quando ele entrega ali no altar, ele continua achando que ele tem obrigação. E aí fica macho com macho competindo, né? A moça. Então isso causam sérios problemas, inclusive a infidelidade. Quer dizer, a mulher começa a trair o marido com o próprio pai, quando não mente que o valor do carro é menor, né? E graças a Deus nós conseguimos mais todas as soluções fruto de diálogos, como o Rafael está colocando. Doutora, e no caso a gente está falando muito da comunicação como o único fator de problema de infidelidade. Mas a gente pode listar outros problemas ou só a falta de comunicação? Existem outros fatores que podem contribuir? Olha, existem, né? Quer dizer, de alguma maneira, a falta de intimidade, para mim, Rafael, ela resume tudo. Porque se eu não tenho intimidade, eu não consigo dialogar, né? E isso, de alguma maneira, vai favorecendo com que você vai se afastando. E aí as fantasias vão ficando no entre você e o seu companheiro. Sabe, aquela doença do achismo? Então, eu acho que se eu disser para você, você vai achar que eu estou. Então, a falta do diálogo, ela causa uma série de outras doençazinhas. Uma delas, assim, que eu não quero que vocês esqueçam, é o danado do achismo. Ótimo. Peço para que você de casa ligue para nós, participe conosco aqui. 3254-1079, Twitter, @Espaço Família TV. Nós vamos para um breve momento de apoio cultural. Voltamos em seguida. Muito obrigado. Boa noite. Estamos com o especialista José Mário, especialista em finanças para a família, a psicóloga, doutora em ciências da saúde, mestre em educação. Nós estamos discutindo hoje, o tema abordado hoje é a transparência financeira no casamento. Estamos com um casal também de amigos, Luciano e Vera. E o tema hoje é para discutir as coisas ligadas à família. A situação financeira do seu lar está sendo discutida? Ela está sendo debatida? Participe conosco, ligue no 3254-1079 ou através do Twitter, @Espaço Família TV. Vera e Luciano, em algum momento vocês buscaram uma ajuda externa para o casamento de vocês, nessa questão mesmo financeira? Não, a questão financeira em si não, porque nós fizemos faculdade de economia, então, assim, a parte acadêmica estava suprida, mas nós buscamos ajuda na questão relacional. Essa nós tivemos que buscar ajuda, né? E na Igreja Fonte da Vida a gente encontrou essa ajuda ali nos grupos de casais, com os nossos pastores, com os cursos. Aí a gente teve que aprender muito. Aí essa ajuda nós precisamos. Vocês participaram de muito curso ali no aprendizado do relacionamento mesmo. E muitas vezes o relacionamento envolve também a questão financeira, né? Não é só
o ajuste de outras áreas, mas a questão financeira também hoje é debatida nesses cursos, na Fonte da Vida. Isso, porque a gente tem a questão, às vezes fala assim, a mulher fala assim, o que ela ganha é meu, que o do marido é nosso, né? Então, mas na realidade, quando você tem um projeto, não dá para ficar separando quando vem os filhos, ou quando você quer um projeto maior, de uma casa, ou algo, né, uma viagem, e mesmo com a vinda dos filhos, não dá mais para ter, né, esse ponto de vista. Ou a família caminha junto, ou ela não sai do lugar. Marco Aurélio, nós temos participações? Temos sim, eu gostaria de registrar aqui a resposta da Fátima, do Joel e da Patrícia. Todos eles disseram sim sobre a pergunta de hoje, né? Até agora nós estamos com 100% de sim. Nos telefones. Resta né? saber se eles estão praticando em casa, né? Se sua opinião, vocês estão praticando Mas em casa. tem uma opinião do internauta muito interessante, que primeiro ele está dizendo que, divulgando que existe uma educação financeira disponibilizada pela BMF Bovespa, que é gratuito, você pode acessar e tem vários vídeos para você aprender sobre educação financeira se você quiser saber mais em casa. E ele também está jogando algumas questões sobre até que ponto a independência está entrando na sociedade, né? De maneira com que as pessoas hoje em dia, mais na Europa, têm casas separadas, dormem em camas separadas, mas de alguma maneira tem aquele vínculo conjugal. E José Mário, quem que gasta mais, o homem ou a mulher? Tem isso? Juliana, não, olha, as pesquisas mais recentes, elas não identificam, eu acho até que existe um motivo para isso, para não haver muito conflito, né? Não se identifica, mas o que se tem notado através dos números que chegam é que de um tempo para cá a mulher vem assumindo o papel que é dela na sociedade. A mulher está mais presente na força de trabalho, ela começa a galgar cargos nas empresas, ela começa a ter cargo de gestão. A mulher, muitas vezes, nós temos muitos lares brasileiros em que a mulher é a provedora financeira. Né? Então, a questão de gasto, ela é muito relativa. O gasto ele não pode ser analisado isoladamente. Há gastos necessários e há gastos desnecessários, né? Mas nós não temos assim um mapeamento de quem gasta mais dos dois. Não se tem. Doutora Virginia, no seu consultório, chegam situações como essa que o Marco Aurélio acabou de escrever, de casais que estão optando por morar separado, a independência total, ou isso aqui no Brasil ainda é uma coisa que mais não é tão tímida. comum? No Brasil a situação é mais tímida. Começa assim, ele ronca muito, então ele vai dormir no quarto ao lado, né? E depois esse quarto ao lado fica definitivo, né? Então, de uma maneira tímida, Rafael, as pessoas estão se separando dentro de casa. Sem e aí perceber. eu fico me questionando, qual o sentido então de estar junto? Será que nós... Eu falo, gente, porque eu tenho o privilégio de estar casada há 33 anos. Tive dificuldades como vocês tiveram. Também procurei ajuda, embora seja psicóloga, né? Eu fico pensando, será que a espiritualidade não espera que nós aprendamos a conviver com o diferente? Porque eu dormir com a Virgínia é fácil, não é? Agora, o importante, será que nessas pequenas atitudezinhas eu não vou aprendendo a ter humildade, a lidar com a diferença, a reconhecer que o outro tem direito de existir também? E aí eu fico pensando assim, que mensagem que eu estou passando para os meus filhos? Eu estou ensinando o quê? Que cada vez mais a gente tem que se individualizar? Qual o sentido da família? Né? E aí também complementando, infelizmente, né, por um lado, a mulher está ganhando demais, muito mais que os homens. E eu tenho percebido, Rafael, no consultório, que elas têm humilhado os homens. E aí eu fico um pouquinho do lado dos homens. Elas dizem assim, eu ganho mais, você não ganha para pagar a cobertura que você mora. Eu escuto isso, eu falo, meu Deus, né, o que a gente está querendo? Então, o dinheiro, cuidado, ele pode estar a serviço de uma busca de poder que está desestruturando o lar.